Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Pra quem gosta do esporte, vai agora acompanhar, pois tudo sobre esporte nós vamos falar. Mineiro foi fundado em 25 de março de 1908 por um grupo de estudantes de classe média em Belo Horizonte. Quase um ano após seu surgimento, o Atlético disputou sua primeira partida oficial. Em 21 de março de 1909 venceu o Sport Clube Futebol por 3-0. O autor do primeiro gol foi Aníbal Machado, que anos mais tarde se transformaria em um dos grandes escritores da literatura brasileira. Alguns anos se passaram até que em 1914 a Liga Mineira de Esportes realizou a primeira competição oficial em Minas Gerais, a Taça Bueno Brandão. O torneio foi patrocinado pelo governador Júlio Bueno Brandão. O Atlético foi o campeão. No ano seguinte, foi realizado o primeiro campeonato mineiro da história, também vencido pelo Atlético. As duas grandes conquistas não significaram o prenúncio de uma hegemonia, pois foi o América Futebol Clube o dominador do futebol local por aqueles anos, conquistando 10 campeonatos estaduais consecutivos, 1916 a 1925. Também foi por essa época que Atlético e América passaram a protagonizar o clássico das multidões. Para voltar a ser o protagonista do futebol mineiro, o Atlético reuniu uma grande equipe dirigida por Chico Neto, e posteriormente por Eugênio Medigesse, e que contou com jogadores renomados como Carlos Brandt, Nariz, Mário de Castro, Jairo e Saíde, sendo que os três últimos formaram uma das mais famosas linhas de ataque do período amador do futebol brasileiro, o Trio Maldito. Foi com esse time que o Atlético conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 1926, 1927, 1931 e 1932. O clube passou a experimentar um crescimento dentro e fora de campo. Em 30 de maio de 1929 o Atlético inaugurou o Estádio Antônio Carlos, o primeiro estádio de Minas Gerais a possuir iluminação para jogos noturnos. A iluminação foi inaugurada em 9 de agosto de 1930 e contou com a presença do presidente da FIFA, Jules Rimet. Em 1º de setembro de 1930 o Atlético disputou a primeira partida internacional realizada em Minas Gerais. O time mineiro derrotou por 3-1 o Vitória de Portugal, campeão do Campeonato de Setúbal nas temporadas de 1927-1928 e 1928-1929, e do Campeonato de Lisboa nas temporadas de 1923-1924 e 1926-1927. No final da década de 1930 o Atlético, que tinha Cafunga, Zezé Procópio e Guará, conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 1936, 1938 e 1939, os primeiros na fase profissional do futebol brasileiro. Por esse tempo a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro transformou-se no Clássico Mineiro. As décadas de 1940 e 1950 foram ainda mais gloriosas para o clube. Em 20 anos o time conquistou 12 campeonatos, incluindo um pentacampeonato, 1952 a 1956, graças a craques como Murilo Silva, Bigode, Mexicano, Barbatana, Zé do Monte, Alvinho, Nívio Gabri, Vaguinho, Carlyle, Orlando, Ubaldo Miranda, Paulo Valentim e Lucas Miranda, entre muitos. As duas décadas seguintes não foram tão prósperas. De 1960 a 1978 o Atlético conquistou apenas os títulos do Campeonato Mineiro de 1962, 1963, 1970 e 1976. No time estiveram nomes como Veludo, Mussula, Marcial de Melo, Djalma Dias, Procópio Cardoso, Grapete, Vanderlei Paiva, Ronaldo, Buglé, Buião, Lola, Dadá Maravilha e Tião, além de técnicos como Fleitas Solis. No entanto, de 1978 a 1989 o Atlético conquistou nada menos que 11 campeonatos em 14 anos, incluindo um hexacampeonato, 1978 a 1983, sendo comandado magnificamente por estrelas como João Leite, Vantuir, Luizinho, Nelinho, Toninho Cerezo, Elzo, Palhinha, Zenon, Renato Morungaba, Ângelo, Marcelo Oliveira, Paulo Isidoro, Ziza, Éder Aleixo, Everton Nogueira, Sérgio Araújo e Reinaldo.
Nas décadas de 1990 e 2000 o clube viveu momentos variados e conquistou apenas os títulos de 1991, 1995, 1999, 2000 e 2007. Os destaques do período foram Carlos, Tafarel, Veloso, Kleber, Caçapa, Galvão, Mancini, Paulo Roberto, Doriva, Galo, Gilberto Silva, Robert, Belletti, Lincoln, Gerson, Euler, Reinaldo, Marques e Guilherme, além de Diego Alves, Danilinho e Éder Luiz, responsáveis pelo título de 2007. Na década de 2010, o Atlético conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 2010, 2012, 2013, 2015 e 2017, tendo em seu time grandes estrelas como Vitor, Bernardi, Jô, Diego Tardelli, Ronaldinho, Robinho e Fred, além de técnicos de fama internacional como Vanderlei Luxemburgo. Em 1937 a FBF reuniu os campeões estaduais de 1936 para uma competição de caráter oficial. Ao todo foram 6 equipes de 5 estados e 2 regiões do Brasil: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, estados da região oriental, e São Paulo, estado da região meridional. Os participantes foram Fluminense, campeão carioca de 1936, a Portuguesa, campeão paulista de 1936, o Atlético, campeão mineiro de 1936, o Rio Branco, campeão capixaba de 1936, o Aliança, campeão campista de 1936, e a Liga Esportiva da Marinha, equipe dirigida pelo famoso técnico Nicolas Ladani. O Fluminense foi apontado pela mídia esportiva da época como o candidato absoluto ao título. O tricolor carioca possuía um time extraordinário, formado por jogadores de muita categoria como Batatais, Carlos Brandt, Preguinho, Russo, Romeu Pellixiari e Hércules, entre outras estrelas. Para muitos, esse foi o melhor time da história do Fluminense. Foi com esse esquadrão que o clube conquistou o Torneio Aberto de 1935 e o Campeonato Carioca de 1936, derrotando na final o Flamengo de Leônidas da Silva e Domingos da Guia. A imprensa também ressaltava que o principal rival do time carioca na briga pelo título seria o Atlético, que também contava com jogadores de renome nacional como Cafunga, Zezé Procópio, Luiz Bazoni e Guará. Como era esperado por todos, Atlético e Fluminense protagonizaram a grande rivalidade do torneio. Na primeira rodada, os cariocas derrotaram os mineiros por 6-0 no Estádio das Laranjeiras. No retorno, em partida realizada no Estádio de Lourdes, o Atlético vencia por 4-1 quando o Fluminense abandonou o jogo aos 18 minutos do segundo tempo. Após 6 rodadas, o time mineiro conseguiu 4 vitórias, um empate e sofreu apenas uma derrota, sagrando-se campeão do torneio. O título teve grande repercussão nacional, e vários anos depois continuou sendo bastante valorizado. Um claro exemplo foi em 1971, quando o Atlético conquistou o título do Campeonato Brasileiro, e diversos meios de comunicação ressaltaram que se tratava do segundo título nacional do clube. Em 2010, quando a CBF unificou os títulos da Taça Brasil, Robertão e Brasileirão, cogitou-se a inclusão do título de 1937. No entanto, o próprio Atlético rejeitou a possibilidade. Do Brasil para o mundo. Excursão do Clube Atlético Mineiro à Europa em 1950 e excursões internacionais do Clube Atlético Mineiro. Bilheteria do Grünwalder Stadion em Munique, Alemanha. Aqui começou a saga atleticana nos gramados europeus no inverno de 1950. Em 1950 uma comissão formada sob a chancela da Federação Alemã, DFB, viajou ao Brasil para escolher um clube de futebol para realizar uma série de amistosos na Alemanha contra algumas das principais equipes daquele país. O trauma do Maracanazo e a proximidade com a Segunda Guerra Mundial, em que Brasil e Alemanha estiveram em lados opostos, pode ter feito com que os clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, historicamente os centros futebolísticos do país, recusassem a participação nessa turnê, abrindo espaço para um convite oficial ao Atlético, que por aquele tempo possuía um grande plantel dirigido pelo técnico Ricardo Dias e que contava com craques de renome como Cafunga, Barbatana, Zé do Monte, Nível, Gabri, Alvinho, Vaguinho e Lucas Miranda. A delegação atleticana chegou em Frankfurt em 27 de outubro, onde foi recebida pela mídia esportiva alemã com entusiasmo, uma vez que o time mineiro era o primeiro clube brasileiro a jogar naquele país. O Atlético seguiu para Munique, onde realizou sua primeira partida em solo europeu,
o time brasileiro enfrentou o TSV 1860 München da Oberliga Sud, e venceu pelo placar de 4-3 diante de 35 mil espectadores no Grünwalder Stadion. Hamburgo foi a segunda parada, onde jogou contra o Hamburger SV da Oberliga Nord, que tinha em seu time nomes como Fritz Laban e Josef Posipal. O jogo terminou 4-0 para o Atlético diante de 20 mil pessoas no Rotenbaum. Foi a primeira vez que o time alemão perdeu em casa para uma equipe estrangeira. Apenas 24 horas depois do jogo em Hamburgo, o time viajou para Bremen para jogar no mesmo dia contra o Werder Bremen. E com a presença de 26 mil pessoas no Weserstadion, o Atlético foi derrotado por 3-1. Após uma semana de repouso, a equipe viajou para Gelsenkirchen para enfrentar o FC Schalke 04 de Bernhard Claude, Hermann Eppinghoff e Paul Matzkowski, entre outros grandes jogadores. O jogo também marcou a despedida de Ernst Kuzor e Fritz Seppa. Aos 20 minutos do primeiro tempo, a partida foi paralisada para que essas duas lendas do futebol alemão fossem homenageadas pelos mais de 30 mil torcedores presentes no Blucau Camp. Reiniciada a partida, o Atlético venceu por 3-1. O time partiu para Viena e enfrentou o Rapid Viena diante de 60 mil pessoas no Pardubice. A partida terminou 3-0 a favor dos austríacos. Cabe ressaltar que o clube vienense possuía a base da seleção austríaca, em outras palavras, um grande time com nomes como Walter Zeman, Gerard Anappi, Alfred Korner, Robert Korner, Robert Jens, Eric Probst e Ernst Appel. O Atlético ainda foi até o protetorado de Sarri jogar contra um FC Saarbrücken, base da seleção do Sarri, que jogou as eliminatórias da Copa de 1954. A partida terminou 2-0 para o Atlético com uma grande atuação do goleiro rival, o lendário Aaron Strempel. O Atlético seguiu para Bruxelas, onde encarou no Constant van den Stock Stadium o RS Anderlecht do famoso goleador Josef Mermans. Vitória por 2-1. O clube retornou à Alemanha para enfrentar o Eintracht Braunschweig da Gauliga Sud no Eintracht Stadion. A partida terminou empatada em 3-3. Nesta etapa da excursão, os jogadores alvinegros já demonstravam sinais de desgaste físico devido às rigorosas condições climáticas. O próximo destino foi o Grão-Ducado de Luxemburgo, onde o time mineiro jogou com o Union Luxemburgo, novo empate em 3-3. A turnê terminou em Paris com uma partida contra o Stade Français no Parc des Princes, vitória brasileira por 2-1. Outros dois jogos que já estavam agendados foram desmarcados devido ao estado de saúde dos atletas, contra o Arsenal FC em Londres, e contra o Lille em Paris. De 1950 até o presente momento, o Atlético já realizou 26 excursões pelas Américas, Europa, África e Ásia. Um clube, duas seleções. Atlético 3x2 Jugoslávia, 1968, e Atlético 2x1 Brasil, 1969. No final da década de 1960, o Atlético protagonizou duas grandes façanhas. Em 18 de dezembro de 1968, o time mineiro representou a seleção brasileira em um amistoso contra a seleção iugoslava. Os azuis viviam uma década dourada, e naquele mesmo ano haviam alcançado o vice-campeonato da Eurocopa. O técnico Raško Mitić escalou para o jogo um grande time: Ivan Kukovic, Andžel Kuteza, Miroslav, Rudolf Belin, Raško Aleksić Dujovic, Blagoje Paunovic, Nenad Bekovic, Dragan Olser, Spasovski e Vaidin Musemic, Ilija Katic, Jovan Asimovic, Fikret Mujic e Josip Bukal. O Atlético saiu perdendo por 2-0, com gols de Bukal, 5, e Bekovic, 8, mas empurrado pelos quase 40 mil torcedores presentes no Mineirão. O time buscou o empate e a virada com gols de Vaguinho, 32, Amaury Horta, 45, e Ronaldo, 53. No ano seguinte, o Atlético representou a seleção mineira contra ninguém menos que a seleção brasileira. A partida ocorreu no dia 3 de setembro de 1969. O técnico João Saldanha escalou para o jogo Félix, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel e Rildo, Everaldo, Wilson Piazza, Gerson, Rivelino, Pelé e Jairzinho, Tostão, Zé Maria e Edu, Paulo César Caju, time considerado o melhor da história pela World Soccer. A seleção vinha de finalizar com brilhantismo sua campanha nas eliminatórias da Copa de 1970, quando ganhou todos os jogos que disputou. No entanto, diante de mais de 70 mil atleticanos no Mineirão, foi derrotada pelo Atlético com gols de Amaury Horta, 42, e Dadá Maravilha, 65. Pelé impedido fez o gol da Canarinha, 50. Um ano depois,
A mesma seleção se consagraria tricampeão mundial no México. Em dezembro de 2010, a CBF anunciou a unificação dos títulos nacionais. A Taça Brasil, o Robertão e o Brasileirão passaram a ter o status de Série A. 89, o Atlético foi o primeiro clube mineiro a disputar a Série A, e desde então transformou-se em um dos clubes mais importantes na história da competição. 90, e é um dos recordistas de participações, 53 presenças, partidas disputadas, 1.306 jogos, vitórias, 552 triunfos, e gols marcados, 1.888 tentos. O clube esteve presente nas edições da Taça Brasil de 1959, 1963, 1964 e 1967, quando conquistou os títulos simbólicos da Taça Brasil Sudeste Central em 1959, 1963, 1964 e 1967 e a Taça Brasil Zona Sul em 1964. Também jogou todas as edições do torneio Roberto Gomes Pedrosa, 1967, 1968, 1969 e 1970, nesta última edição chegou às semifinais. A partir de 1971, passou a jogar o Campeonato Brasileiro tal como se conhece hoje, foi o campeão da primeira edição em 1971 e em 2021, vice em 1977, 1980, 1999, 2012 e 2015, sendo que em 17 ocasiões finalizou entre os 4 mais bem colocados. Para ser o campeão brasileiro de 1971, o Atlético teve que desbancar o favoritismo de times como o Santos de Pelé, o Corinthians de Rivelino, o Botafogo de Jairzinho e o São Paulo de Gerson, onde os dois últimos foram derrotados pelo time no triangular final da competição. O plantel campeão tinha nomes como Renato, Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir, Odair, Humberto Ramos, Vanderlei, Ronaldo, Lola, Dadá Maravilha, artilheiro da competição com 15 gols, Tião, Careca, Romeu Cambalhota e Ângelo, além do técnico Tele Santana. No entanto, anos mais tarde o Atlético reuniria um time ainda mais brilhante que o de 1971, nomes como João Leite, Luizinho, Toninho Cerezo, Palhinha, Ângelo, Marcelo Oliveira, Paulo Isidoro, Ziza, 67, Éder Aleixo e Reinaldo, considerado por muitos como o melhor jogador da história do Atlético, foram os responsáveis por levar o time às finais do Brasileirão de 1977 e 1980. Infelizmente, essa geração de grandes craques foi derrotada pelo São Paulo FC e pelo CR Flamengo em finais bastante polêmicas. A final de 1980 é considerada até hoje a final de todos os tempos, onde se gerou uma grande rivalidade entre Atlético e Flamengo. Depois de muitos anos, o Atlético, liderado por Cláudio Caçapa, Mancini, Alexandre Galo, Belete, Marques e Guilherme, artilheiro com 28 gols, chegou à final do Brasileirão de 1999 sendo derrotado pelo SC Corinthians em jogos marcados pelo equilíbrio entre as duas equipes. A partir de 2003, a série passou a ser disputada no sistema de pontos corridos. Desde então, o Atlético alcançou o segundo lugar, e consequentemente o vice-campeonato, em 2 ocasiões, em 2012, como um time recheado de estrelas como Vitor, Bernardi, Jô e Ronaldinho Gaúcho, e em 2015, com nomes como Gemerson, Rafael Carioca, Jesus Dátulo e Lucas Prato, entre outros. As primeiras participações do Atlético em competições internacionais oficiais ocorreram nas edições da Copa Libertadores da América de 1972, quando o time, liderado por Ladislau Mazurkiewicz, foi eliminado ainda na primeira fase, e de 1978, quando chegou até a fase semifinal e foi eliminado em um grupo que tinha River Plate e Boca Juniors. Em 1981 foi eliminado em uma partida extra contra o CR Flamengo que ficou marcada pela polêmica arbitragem de José Roberto Urai. Foi tão somente nos anos 1990 que o Atlético conquistaria seus primeiros títulos internacionais oficiais. Em 1992 o time conquistou a primeira edição da Copa Conmebol, uma das precursoras da atual Copa Sul-Americana, que foi uma competição criada pela Conmebol para ser o equivalente regional da Copa da UEFA. O time campeão era composto por jogadores como João Leite, Paulo Roberto Prestes, Sérgio Araújo e Ailton Delfino, entre outros, e teve que superar equipes como Fluminense FC, Júnior da Colômbia, El Nacional do Equador e na final o Clube Olímpia do Paraguai.
7 anos depois, o Atlético, dirigido pelo técnico Emerson Leão e com Cláudio Tafarel, Dedé, Lincoln, Marques e Valdir Bigode como principais estrelas, conquistou seu segundo título da Copa Conmebol derrotando times como Portuguesa de Desportos, América da Colômbia, Universitário do Peru e o Lanús da Argentina. Com o título de 1997 o Atlético tornou-se recordista da competição. Neste período, o Atlético foi também vice-campeão da Copa Ouro de 1993, da Copa Conmebol de 1995 e da Copa Master da Conmebol de 1996. 2021 com certeza está sendo um ano mágico para o Atlético Mineiro. A equipe de Belo Horizonte conquistou a tríplice coroa, faturando o Campeonato Mineiro 2021, o Campeonato Brasileiro 2021 depois de 50 anos e ganhou também a Copa Intelbras do Brasil. O Atlético Mineiro fez uma campanha espetacular no Brasileirão 2021. Foram 84 pontos em 38 jogos, 26 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Jogando em casa foram 19 jogos, sendo 17 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Por hoje é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, curta, comente e compartilhe para chegar a mais pessoas. Isso ajudará o nosso canal a chegar mais longe e nos incentiva a trazer mais conteúdos para todos. Eu me chamo Beto, seu apresentador animado. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima se Deus quiser.